Jesus e o Logos. Apresentação: Cláudio Palermo e Aldeniz Leite. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Jesus e o Logos, começando ao vivo para você. Eu sou o Júlio Sena e estou aqui com o nosso querido doutor Aldeniz Leite, voltando à nossa programação ao vivo, trazendo temas extremamente relevantes para a sua vida hoje, para o que nós estamos passando neste momento. Então, quero trazer aqui para o nosso programa, doutor Aldeniz Leite, seja bem-vindo. Obrigado, Júlio. Um bom dia. Um bom dia para você que está nos acompanhando nesse momento. Um prazer estar de volta com o programa Jesus e o Logos, esse momento tão turbulento que nós estamos vivendo. E a gente tem percebido que a programação que foi remodelada, eu tenho notado que, sem dúvida, tem atendido à necessidade das pessoas. E a gente percebe que o impacto foi muito menor nesse aspecto e as pessoas têm conseguido participar, se interessar. Isso é muito bom, essa capacidade de resiliência diante desse momento. E toda essa estrutura da programação promoveu para as pessoas, isso foi muito bom. Então, prazer estar de volta aqui com a nossa contribuição. Prazer é todo nosso, e graças a Deus, graças à tecnologia também, a gente conseguiu manter a programação, levar temas que são temas relevantes para o público, né? Temas necessários, como o que nós vamos falar hoje no programa Jesus e o Logos, para você que está acompanhando pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, pelos nossos aplicativos e também pelo nosso Facebook. Qual é o impacto da pandemia atual sobre a saúde mental? E como lidar com esse problema? Esse vai ser o assunto de hoje. Tenho certeza que o Dr. Aldeniz Leite vai trazer informações muito importantes e relevantes para nós nesse momento, para que a gente possa lidar com a nossa saúde mental nesse período da melhor forma possível. Então, eu já quero fazer um convite para você que está nos acompanhando para que participe do programa. Estamos aqui ligadinhos em você, a Margarete está ligada no WhatsApp esperando a sua mensagem. É só você anotar o número 11 99643 3827 99643 3827. Você manda a sua mensagem por WhatsApp e a gente traz aqui para o programa de hoje. E estamos também ao vivo pelo Facebook, então você pode mandar a sua participação no nosso Facebook, pode interagir, mandar suas perguntas também, principalmente aquelas que tiverem a ver com o tema de hoje, que é o tema da saúde mental. Estamos no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, esperando a sua participação. E eu estou ligadinho aqui, vendo todo mundo que participa, todo mundo que interage conosco, aqui comigo e com o Dr. Aldeniz Leite. Para a gente começar, doutor Aldeniz, daqui a pouco eu vou trazer as primeiras participações do programa. Essa pandemia que a gente está vivendo, ela está modificando muito a nossa vida, e isso por um tempo razoável, né? Tem a questão do confinamento, tem a suspensão do trabalho em alguns casos, também essa longa permanência no convívio doméstico. Tudo isso é capaz de produzir efeitos na nossa saúde mental? Sem dúvida que sim. E a gente tem percebido isso mesmo no cotidiano. Não só pode causar, como de fato vem impactando muito a população. Veja que interessante, a nossa vida, particularmente na sociedade ocidental, ela é totalmente voltada para um grande dinamismo. Não é da nossa cultura permanecer em casa. A nossa cultura implica em nós sairmos, em nós irmos para o movimento, para as ruas, para o trabalho, enfim, para o desenvolvimento pessoal. É claro que o conceito do lar aqui é bem instituído. Nós voltamos para casa, convivemos com os nossos familiares, mas o hábito constituído de longa data é sairmos e irmos cumprir tarefas, viajar,
participar. Você vê, por exemplo, os jovens, o grande sonho de muitos é fazer intercâmbio, é estar em outro local. Então, a cultura da nossa sociedade ocidental é justamente ir além. Dessa vez, a pandemia fez nós retornarmos a um comportamento mais, digamos, primitivo, mais antigo, mais tradicional, que são as pessoas vinculadas ao lar, vinculadas a um aspecto de convivência mais restrita, mais familiar, que era um cotidiano bem mais antigo. A modernidade e o estado contemporâneo que nós vivemos modificou isso rigorosamente. Nós não estávamos mais habituados a fazer o que estamos fazendo. Não era mais a rotina. E aí, então, isso causou uma revolução no comportamento da sociedade como um todo, sociedade em todos os aspectos. As pessoas voltaram para casa e voltaram para casa com medo. Esse é o ponto marcante. Voltaram para casa não simplesmente por uma mudança que seja conveniente, que seja cultural, agradável, não. Voltaram com o fator do medo. E aí implica, no mínimo, em estabelecer um alto nível de estresse. E, por conseguinte, em muitas pessoas, isso repercutirá, eu não tenho dúvida, no aparecimento ou no agravamento de transtornos de natureza mental, que é o que vamos debater hoje. Mas, sem dúvida, isso provoca bastante impacto. Exatamente, a gente já tem percebido bastante isso, até pelas mensagens que estamos recebendo aqui na nossa programação, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, bastante gente trazendo mesmo esses relatos do quanto está impactando as suas vidas. Então, o programa de hoje, ele vai nos auxiliar nesse sentido, em como lidar com a questão da saúde mental em tempos de pandemia. Você que está no Facebook pode compartilhar esse programa, clica aí no botão compartilhar e leva ele para muito mais pessoas. Com certeza, essa sua ação, esse pequeno ato que você vai fazer aí no seu Facebook pode auxiliar muitas pessoas a terem contato com esses conteúdos. E também pode comentar aqui com a gente, pode falar de onde você está nos acompanhando e pode trazer o seu relato sobre a sua saúde mental nesses tempos de pandemia. A Maria Clara Fernandes está nos acompanhando, a Lúcia Marques também, Rita de Cássia, do Jabaquara, Sabrina Santos aqui com a gente, a Deise Mansano, nossa querida comunicadora, Maria Estela Neves também, Adriana Galo, nossa comunicadora também. Como é bom ter vocês tão próximos de nós, ela disse. Bacana. A gente tem aqui a Emília Lopes, tem um ótimo dia de paz, doutora Denise e equipe. A Elaine Struder, que é da Vila Carrão, São Paulo, desejando aqui também um feriado fantástico a todos nós. Amanhã, feriado, sexta-feira. Luiz Eugênio Lico, de Itu, São Paulo, aqui com a gente também. A Ildaci Silveira acabou de chegar aqui no Facebook. E a Helena Silva. Manda, então, as suas participações por aqui para o programa Jesus e o Logos de hoje. Doutora Denise, para a gente entender, então, um pouco melhor essa questão das doenças mentais, né? Quais são as doenças mais comuns, doenças mentais, no caso, nesses tempos de pandemia? O que está acontecendo com as pessoas? Olha, muitos transtornos podem aparecer nesse contexto do temor de padecermos uma contaminação, adquirirmos uma infecção, ficarmos, por exemplo, em estado grave, termos uma impressão de que vamos adoecer de forma severa. Então, esse fator de estresse vem provocando, sim, modificações em âmbito emocional nas pessoas. E uma coisa curiosa é assim, primeiro, um estado de conflito, de temor, que não propriamente configura uma patologia. Por exemplo, algumas pessoas me telefonam ou mandam WhatsApp ou fazem contato comigo, por exemplo, marcam uma consulta, enfim, e dizem assim, eu acho que eu estou com algum problema, eu vim aqui porque eu queria que você me examinasse.
Por quê? Porque eu estou tendo falta de ar, eu estou tendo uma certa aflição, parece que o meu fôlego falta, eu acho que eu devo ter adquirido essa doença. E, na verdade, não é. São pródromos, isto é, antecipações de um ataque de pânico. E ela interpreta a falta de ar como sendo relacionada a um sintoma importante. Por quê? Porque na televisão, e com toda razão, claro, isso é pertinente, faz sentido, mas na televisão, o alerta poderoso é: se você tiver falta de ar, vá para o hospital. Procure assistência médica, porque esse é um sintoma de gravidade, e de fato é mesmo. Mas a questão é, a pessoa associa a sua ansiedade, onde o sintoma físico mais comum é a falta de ar, a um contexto da aquisição da doença. Então, o primeiro fator que vem aparecendo é: as pessoas estão em um nível de estresse tão elevado que associam sintomas de ansiedade à questão dos sintomas respiratórios ligados ao coronavírus. Isso vem produzindo um desconforto muito marcante. Qualquer sinal diferente já é uma impressão negativa de que pode estar doente, uma palpitação, mas isso ocorre em função da ansiedade. Então, um dos transtornos que eu noto claramente que está ocorrendo já, mas que vai, provavelmente, em muitas pessoas, aumentar, é o que nós conhecemos como transtorno de estresse pós-traumático. No passado, em função da Primeira Guerra Mundial, esse transtorno foi identificado e observado em soldados que voltavam da guerra e tinham pesadelos com aqueles momentos, tinham flashbacks em função de tudo que viveram, tinham ataques de pânico, sintomas físicos, manifestações de apreensão muito grande, e isso foi conhecido inicialmente como neurose de guerra. Ora, hoje, de uma certa forma, o conceito que as pessoas estão carregando consigo é que nós estamos vivendo justamente como se fosse uma guerra. Já escutei, inclusive, isso na televisão de alguns colegas médicos. Bom, olha, gente, nós estamos vivendo hoje, na verdade, uma grande guerra, um grande combate. E quando nós interpretamos dessa forma, isso se remete ao inconsciente e começa a produzir sintomas emocionais muito significativos. Um deles é o que nós conhecemos como estresse pós-traumático. O outro é o transtorno de pânico. Pessoas, por exemplo, já portadoras de transtorno de pânico, vêm acentuando muito os seus sintomas. Atendi um rapaz recentemente que chegou no consultório em ataque de pânico, junto com o familiar, desesperado, porque o seu pensamento era: eu vou perder os meus familiares, eu vou ficar sozinho. Como nós não temos, disse ele, nenhum tipo de controle sobre essa situação, porque a qualquer momento podemos ficar doentes, sem nenhum controle, apesar de todo o móvel de confinamento, de precauções. E se a minha mãe falecer? E se o meu pai adoecer? E se eu tiver alguma coisa? Então, isso nós estamos percebendo que vem provocando nas pessoas um nível de desconforto emocional muito grande, sem considerar, por exemplo, a questão daqueles que, no seu pensamento, desenvolvem a frustração do futuro. Ora, o que será depois? Como ficarão os empregos? Como ficará a nossa vida? Quando teremos sossego? Quando teremos paz para circular nas ruas? Sobrevém, portanto, o sentimento de frustração e, consequentemente, a depressão. Então, depressão, ansiedade de ordem geral, preocupações excessivas, por exemplo, ligado ao transtorno de ansiedade generalizada,
que é aquela pessoa que tem preocupações excessivas sobre tudo, sobre doença, sobre o amanhã. Então, a gente vem percebendo, sim, que principalmente esses transtornos, depressão, os vários componentes de ansiedade, aqueles ligados ao trauma, como o estresse pós-traumático, são as patologias que eclodirão, creio eu, com relativa intensidade em momentos breves e futuros. E interessante que uma das partes que você falou agora, doutor Eudêncio, com relação às preocupações, né, que as pessoas podem ter, as preocupações de como que isso vai ficar no futuro, né, o trabalho, as finanças, a nossa vida em sociedade. Tem uma pergunta aqui que chegou para a gente pelo nosso WhatsApp. A pergunta é da Carla. A Carla é da Penha, aqui em São Paulo. E ela disse o seguinte: como não se sentir tão mal vendo pessoas duvidando dessa doença e mais preocupadas com a economia do que com a vida? Me sinto fora do mundo e muito triste quando vejo pessoas até muito próximas mais preocupadas com o financeiro do que com auxiliar o próximo, mesmo que ficando em casa. Essa é a pergunta da Carla da Penha. Olha só, é interessante, sim, o que ela trouxe para nós. Nós temos dois aspectos distintos que temos que avaliar aqui. E essa contribuição dela foi muito importante, porque trouxe até um conteúdo adicional para nós abordarmos e levarmos a população a uma reflexão. Primeiro ponto importante, vamos abordar do ponto de vista clínico e depois do ponto de vista psíquico ou psicológico. Do ponto de vista clínico, sim, é uma preocupação viável, que nós devemos, sim, adotar todas as medidas preventivas que foram orientadas pelos órgãos competentes, porque eles estão corretos. Há um significado, sim, importante de mantermos um período de distanciamento, de confinamento. O termo confinamento parece até também um pouco traumático. Vamos dizer, de permanecer em casa. Né? Sim, perfeito. Por que isso tem significado? O problema maior não é tanto de impedir as pessoas de adquirirem a doença. O principal é nós evitarmos o caos no sistema de saúde. Porque dessa maneira, como é um vírus novo, por isso que o nome dele é novo coronavírus, nós não temos, criaturas humanas, nosso organismo não tem uma capacidade de poder se tornar imune a esse vírus no momento, porque nós não temos os anticorpos necessários para combatê-lo e, portanto, para prevenir a manifestação da doença. Nós estamos ainda muito suscetíveis a ele. E se nós não evitarmos as aglomerações, não evitarmos o contato direto, pegar, tocar, se nós não evitarmos isso, o número de pessoas enfermas e com possibilidade de gravidade nos sintomas será muito grande. E nós vamos colapsar, vamos comprometer todo o sistema de atendimento. Então, essa medida, ela procede, ela está correta e nós devemos segui-la, sim. Porém, agora para o outro aspecto. Não devemos transformar o que está ocorrendo em uma catástrofe. A catástrofe representa não propriamente a situação que vivemos, mas o modo como nós estamos olhando, interpretando essa situação. Nós podemos entender a situação atual como algo que vai ser passageiro, porque vai, uma vez que nós vamos mesmo adquirir a imunidade necessária, isso é invariável, vai acontecer, só que depende de um certo tempo. Tempo de contato com o vírus, tempo das manifestações que ele apresenta, tempo da redução daquela curva mais assustadora, e aí nós vamos passar por isso de uma forma, pelo menos,
menos traumática, menos incisiva, adotando essas medidas. Então, o problema maior está no modo como nós estamos vendo isso. Não vamos enxergar isso como algo tempestuoso, catastrófico, aterrador. Vamos entender isso como uma situação pela qual o nosso mundo passa, pode ocorrer, porque o nosso organismo, a nossa estrutura planetária, ela ainda é frágil, portanto, podemos adquirir novas patologias que surgem repentinamente e, com a tecnologia, com a ciência em estudo, em andamento, solucionar esse problema como solucionamos tantos outros. É uma preocupação, mas não é uma catástrofe. É dessa forma que nós devemos enxergar. Nós recebemos uma pergunta aqui, doutora Denise, que tem bastante a ver com o tema que a gente está falando, né? Essas necessidades, essas precauções e restrições, o quanto isso pode exacerbar as doenças mentais já existentes nas pessoas. Ela veio da Soraya, a Soraya de Minas Gerais, e ela perguntou o seguinte: doutora Denise, pessoas que sofrem de surto psicótico nessa ocasião de pandemia mundial, pode alterar o sistema imunológico? O que o doutor recomenda? Essa pessoa já faz uso de medicamento pesado. Sim, ela tem razão. Pode acontecer e, na verdade, vem acontecendo. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem típico. Quais são as precauções que devemos tomar em relação à Covid-19? A precaução fundamental é, numa palavra, higienização. A higienização é fundamental, uma vez que ela também é transmissível através do toque, da veiculação de secreções, não só por espirro, não só pela tosse, mas também pela contaminação das mãos, de determinados objetos, roupas, etc. Como isso também, a transmissibilidade ocorre dessa forma, nós temos que levar em conta que higienizar mãos, roupas, etc., é fundamental. Tanto é que usar o álcool gel, lavar as mãos com muita frequência é uma recomendação. Porém, a pessoa portadora de transtorno obsessivo-compulsivo, que tem pensamentos de contaminação e, naturalmente, compulsões de lavagem, lavar as mãos, lavar objetos, não permitir que os outros toquem nos objetos, etc. É claro que a tendência é exacerbar em muitos indivíduos suscetíveis. Então, pessoas portadoras do toque, frequentemente nessa fase, muitas pessoas têm, com certeza, exacerbado seus sintomas. Aquilo que vinha sendo tratado de forma adequada, amenizando, portanto, a sintomatologia, com essa situação se modificou um pouco. Da mesma maneira, portadores de transtorno depressivo, em função da apreensão maior, da incerteza, da dúvida quanto ao futuro, podem, nesse momento, exacerbar os seus sintomas. Portadores de transtorno psicótico, que é o caso que ela citou agora, em função de manifestações delirantes vinculadas a perigo, catástrofe, desespero, risco maior, podem naturalmente exacerbar os seus sintomas. Então, de fato, ela tem razão. Isso não só pode acontecer, como está acontecendo em muitos pacientes. E qual é a medida? Ir em contato com o seu médico. Ajustar a medicação, buscar apoio, apoiar-se numa psicoterapia nesse momento, se possível, agora online, virtual, que tem um efeito muito semelhante da presencial quando bem conduzida. Então, buscar o seu médico e apoiar-se nessas orientações, ajustar medicações, manter rigorosamente a conduta que foi prescrita, porque isso vai minimizar essa situação. Mas ela tem razão, isso vem acontecendo mesmo. E explorando um pouquinho mais esse assunto, doutora Denise, e acho que até aprofundando, né, as repercussões que podem acontecer, há risco de tentativa de suicídio numa fase como essa? O que já tem chego até você, ou enfim,
o que a gente pode falar sobre essa questão do suicídio em tempos de pandemia? De fato, sim, isso pode acontecer. De uma certa forma, nesse período, a taxa de ideação suicida, não diria propriamente até de tentativa, mas particularmente de ideação, aquela pessoa que pensa sobre morrer, que pensa sobre desistir, é claro que isso vai aumentar. Por exemplo, vamos considerar aqui o transtorno afetivo bipolar e a esquizofrenia, por exemplo. A taxa de suicídio nessas pessoas já é elevada, porque é da ordem de 8 a 10% da população que pode induzir a uma tentativa de suicídio. É uma taxa significativa e é um alerta para o profissional que acompanha esses pacientes. É claro que numa ocorrência como essa, isso vai se acentuar. Nós temos conversado com algumas pessoas e que nos dizem, por exemplo, olha, sinceramente, isso foi o caos. Para mim, que não esperava, e para muitas pessoas que não esperavam, isso vem para dizer que não dá realmente para acreditar na vida. A vontade que dá é de desistir, é de sumir, desaparecer, parar com tudo. Nós chamamos isso de um pensamento de natureza suicida. Isso vem se acentuando, vem ocorrendo bastante, mas eu insisto, trata-se de uma visão distorcida da realidade. Uma visão onde não temos, nós, seres humanos, a capacidade, ainda de uma forma bem preparada, de lidar com as incertezas. Você bem sabe disso, você lida muito com a mocidade, você trabalha bastante com eles, e sabe que nós, de uma forma geral, particularmente até os mais jovens, nós temos dificuldade de lidar com aquilo que não podemos mudar, de lidar com aquilo que é uma incerteza para nós. Isso deixa a gente muito preocupado, ansioso, nervoso, porque o que nós queremos é ter o controle das coisas. Nós queremos ter medidas de controle. Nada pode escapar dos nossos dedos, porque aí nós perdemos aquela sensação de apoio, de controle. E o que vem ocorrendo agora tirou totalmente o nosso controle. Então, é necessário que nós adotemos uma capacidade de lidar com aquilo que não pode ser mudado. Ter um critério de aceitação maior dessa realidade, onde o que devemos fazer, como dizia nos seus livros, diz ainda, está lá o livro, Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, ele dizia com muita frequência, nós, na verdade, temos a vida como um estado de configuração, não algo que nós fazemos o que bem entendemos, não. A vida é tão inteligente que ela nos dá algo para configurar. Nós não somos os criadores, nós somos os configuradores da vida. Então é isso que a gente tem que fazer agora, sem tanto alarme, tomando os cuidados, mas sem tanto alarme. Algo que eu tenho lembrado bastante também, doutora Denise, falando do Viktor Frankl, né, e do livro Em Busca de Sentido, que é maravilhoso, é quando ele fala que a última liberdade humana é a de escolher o que você vai fazer com aquela situação. Então, a gente, em qualquer situação que nós estivermos, se a gente estiver, no caso dele, ele estava preso, né? Ele realmente estava isolado, confinado, Verdade. porque ele foi um prisioneiro de guerra dos campos de concentração, passou por 4 deles, e quando ele fala sobre essa liberdade humana, faz a gente refletir de uma maneira bastante profunda, né? A gente sempre pode escolher de que maneira nós vamos passar por aquilo que está acontecendo, mesmo que a gente tenha que, na nossa situação, ficar em casa. Ou, também, eu vou até trazer aqui uma participação que é da Karine Pederneiras, que ela disse, estou em casa, trabalhando em home office e escutando esse programa maravilhoso, cheio de ensinamentos. Era de Porto Alegre. Então, essa é a situação que nós estamos agora. E o que a gente escolhe fazer com essa situação? Tem uma pergunta que chegou aqui para a gente, doutora Denise, que é a seguinte.
é da Lucimara, da Vila Carrão, e ela diz: Doutor Aldeniz, tem um amigo que é enfermeiro e trabalha na UTI do hospital, mas nenhum dos profissionais estão tendo respaldo psicológico, e ele está sofrendo muito nesse momento. Como estes profissionais podem encarar esta situação e o que fazer? Essa questão é muito importante. Nós temos nos preocupado, de uma forma geral, com o que vem acontecendo com a população. E, de uma certa forma, não diria que estamos esquecendo, não seria o termo correto, mas nós estamos deixando em segundo plano o que vem acontecendo do ponto de vista emocional com os profissionais de saúde. Nós não levamos em conta que esses profissionais que estão na frente direta do atendimento, acolhendo essas pessoas e tentando ajudá-las da melhor maneira possível, passam por situações inenarráveis de sofrimento íntimo, de angústia profunda, que normalmente não podem dividir com ninguém. Você bem sabe também, Júlio, que a própria sociedade cobra muito dos profissionais uma atitude de resiliência, uma atitude de força, de permanência na função ali de pé, como se eles não pudessem falhar, como se não pudessem ter variações de humor, de emoção, como não pudessem exprimir emoções de angústia. É necessário, em um nível assim, simbólico de atuação, já é uma coisa praticamente simbólica, que o profissional de saúde não pode titubear, não pode vacilar. E isso faz com que os próprios profissionais, sem perceberem, cobrem-se bastante por isso. É muito comum, eu tenho um colega que vem acompanhando em psicoterapia comigo, e ele mesmo, conversando, diz assim: a verdade é, eu não posso falhar. As pessoas estão esperando demais de mim. Eu não posso, de modo algum, cometer erros. Eu tenho que estar vigilante o tempo inteiro. E quando eu me deparo com algumas situações com que não posso lidar tão bem, isto é, eu não posso resolver tudo, eu não tenho todas as respostas, eu não tenho todo o poder de fazer mudanças rigorosas nas pessoas. Eu tenho as armas do cotidiano, daquilo que existe hoje, do ponto de vista científico, para lidar com essas situações. Mas quando eu vejo que me torno impotente, isso é frustrante para mim. Então você pode imaginar o quanto isso gera sofrimento no profissional. Nós conhecemos muito bem, hoje é bem catalogada, a síndrome de burnout. Inclusive foi um foco de um programa nosso. Não me recordo se ano passado ou anteriormente, mas nós fizemos, eu e o Cláudio, um programa sobre estresse e síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? É um momento na vida do profissional, não só o de saúde, mas principalmente aquele ligado à saúde, aquele que lida diretamente com a vida humana na sua profundidade. Esse profissional chega num dado momento em que começa a se perguntar: será que eu fiz tudo o que eu deveria? Será que eu agi de forma adequada? Será que eu realmente atingi o meu objetivo? Será que eu tive controle sobre as coisas para atuar de forma satisfatória? Ou costumamos usar o termo em jargão popular aqui: eu estava enxugando o gelo. Será que realmente eu fiz aquilo que deveria? Ou eu vacilei, me esforcei, mas não atingi o objetivo? E ele começa a olhar para si com sinais de impotência, de incapacidade, de vulnerabilidade. E isso pode conduzir à depressão, aos transtornos de ansiedade. Então, esse estado de burnout, com certeza, vem acometendo o profissional de saúde hoje, que vai trabalhar no seu cotidiano com
uma bola de chumbo nas pernas, dizendo, eu preciso dar conta, eu preciso ajudar, eu preciso, mas não olha para si. Quais são as suas necessidades? Quais são os seus níveis de sofrimento? Do que é que ele necessita? Quase ninguém pergunta. Então, isso, de fato, vem provocando complexidade emocional nessa fatia da população, que é aquela que atende e que nós precisamos encontrar meios de ajudar e dar apoio. Sem dúvida, é muito importante que tenha esse apoio na presença dos profissionais que estão se dedicando a cuidar de todos nós. A gente teve uma participação aqui, doutora Eudenice, que é da Linda Kikui. Ela é do Parque São Luís, em Guarulhos, e ela mandou a seguinte mensagem: eu também estou imensamente agradecida à Rádio Boa Nova e a todos os colaboradores que têm me ajudado muito. Estão consolando a alma e ajudando a fortalecer a mente e o emocional. Obrigado, Linda, pela sua mensagem. E a gente aqui estende o agradecimento a todos vocês que estão conosco, participando da programação, nos acompanhando, e principalmente para você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que é sócia e continua com a gente, e mantém o seu trabalho de amor, esse ato de caridade, para que a gente possa continuar levando conhecimento, conteúdos edificantes e consoladores para você e para muitas pessoas através da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Se você está com a gente, já faz parte da família do clube, continue. A gente pede para que você fortaleça essa união conosco. Se você ainda não faz parte e quer contribuir de alguma forma para a disseminação desses conteúdos espíritas, consoladores e que podem auxiliar na saúde mental de muitas pessoas, é só anotar o número e entrar em contato com a gente. 11 9 7261 0272. Vou repetir para você o nosso WhatsApp. 11 9 7261 0272. Temos um telefone fixo também, que é o 11 2458 3214. Você pode ligar, nossos atendentes estão lá esperando a sua ligação e o seu ato de amor para que a gente continue levando esses conteúdos até a sua casa. Muito obrigado, Linda, pela sua mensagem. Temos aqui também o Luiz Carlos Batista, de Santo André, doutora Denise. Ele está acompanhando as suas lives pelo Facebook. Ele falou aqui, eu vi uma live onde o doutor estava falando sobre Pôncio Pilatos e o ato de lavar as mãos. Como a gente deve encarar nessa época de pandemia essa passagem? Então, Pilatos, eu fiz essa live agora recentemente, abordando a questão de que como é que se forma, do ponto de vista espiritual, os transtornos mentais. E eu estava dizendo que todo transtorno de natureza mental, natureza emocional, sempre há, antes dele, uma crise de natureza profunda ou espiritual. Aquilo que Viktor Frankl denominou de crise noética. A palavra noético quer dizer espiritual, uma palavra noos, em grego, que foi traduzida para noético, aqui para o português, quer dizer espiritual. Uma crise de sentido. Toda vez que nós nos afastamos ou ignoramos o sentido da nossa existência, qual seja ele, uma vez que cada sentido do indivíduo é particular, é inerente a si mesmo, não dá para ser o mesmo para todo mundo. Cada um de nós tem o seu rumo particular. Quando nós nos desviamos desse sentido, nós entramos em crise na profundidade espiritual. Nós maculamos aquela área, aquela instância profunda que temos, que é cristalina, que é nobre e que nós não conhecemos com muita frequência. Quando lesamos essa área, ela é uma área que não adoece nunca, mas ela entra em crise, em desespero. Consequentemente, a partir desse núcleo profundo, nós lesamos ou comprometemos a camada do perispírito. Aí sim, uma vez que se instala uma memória de culpa na camada vibratória do perispírito, o campo mental começa a sofrer com isso.
ele começa, então, a perceber o seu nível de responsabilidade perante o afastamento daquele sentido que deveria ser cumprido. E aí, a culpa leva, então, às manifestações variadas de transtornos emocionais, a depressão, a ansiedade, a psicose e outros fenômenos que nós conhecemos que estão bem documentados nos compêndios de psiquiatria. Pilatos, como sabia que Jesus nada devia e tinha muita vontade de ajudá-lo, a sua personalidade frágil não soube dar conta daquele momento, mas o complexo de culpa se instalou. E na hora que ele lavou as mãos, ele memorizou aquele símbolo de afastamento total do que para ele tinha muito significado, salvar aquele homem. Então ele adoeceu e desenvolveu transtorno obsessivo-compulsivo, lavava as mãos quase ininterruptamente, com pensamentos obsessivos de contaminação, de sujeira, e adoeceu gravemente em função disso. Uma reflexão bastante importante e muito interessante da gente pensar hoje em dia. Se você que está nos acompanhando, acompanha a doutora Aldenise Leite também pelo Facebook. Já vi algumas lives ali muito legais, trazendo muitos ensinamentos para todos nós. Legal. Doutora Aldenise, estamos falando sobre a nossa saúde mental, saúde emocional, mas quais são os cuidados que a gente pode tomar, que a gente deve até tomar nesse período para preservar a nossa saúde emocional? Olha só, essa pergunta é muito importante. E, para ser bem didático, essa pergunta a gente falaria aqui mais uma hora seguida, né? Mas, para ser bem didático, eu vou usar uma metodologia, que é uma sequência bastante interessante, que pode ficar ilustrada para as pessoas, que é o modelo do que nós conhecemos como terapia de aceitação e compromisso, a TAC, né? TAC, terapia de aceitação e compromisso. Esse modelo de psicoterapia, ela é chamada de modelo de terceira onda. Ele vem surgindo mais agora, de uma novidade muito interessante e uma metodologia bastante interessante. E eu quero dar, então, esse aparato para que as pessoas tenham noção de como agir nesse momento da melhor forma possível. Ela trabalha com o que nós chamamos de hexágono de flexibilidade psicológica. Então, vamos começar. Quais são os itens? Primeiro, a aceitação. Nós precisamos compreender que esse momento é um momento de aceitação. Nós precisamos aceitar algumas coisas para que possamos manter o nosso equilíbrio relativo emocional. Aceitar o momento. Quem pode mudar essa situação? Ninguém. Nós precisamos lidar com ela. Não podemos tirá-la de cena. Se não podemos, a melhor coisa a fazer é: eu estou diante de uma situação com a qual tenho que lidar. Como posso fazer para agir da melhor maneira possível, me precaver, proteger meus familiares e ter uma vida de qualidade, apesar do distanciamento e do confinamento? Essa pergunta é fundamental. E isso implica em aceitar o momento. Segundo, aceitar sentimentos, aceitar pensamentos. Por exemplo, eu estou preocupado, eu estou angustiado. Aceitemos isso, isso faz parte da natureza humana. Aceitar que, como somos humanos, podemos ter medos, podemos ter receios. A partir desse conhecimento, passamos para o segundo item, que ele chama, nesse hexágono, de desfusão, isto é, cuidado com pensamentos agressivos e distorcidos. Muito cuidado com isso. E mantenhamos os nossos pensamentos sem ser catastróficos. Mantenhamos pensamentos de preocupação, de cuidado, mas, ao mesmo tempo, de otimismo, porque isso é passageiro. E, logo mais, nossa vida habitual será restabelecida. Então, cuidado com aquilo que produzimos na nossa mente. Terceiro fator, manter o momento presente bem ativo.
ficar concentrado no que é importante. Então, o momento presente, cuidar das coisas, assumir valores, assumir compromissos com objetivos, dentro de casa, fazer o melhor, aproveitar ao máximo o diálogo com familiares, enfim, lidar com isso. Em função do nosso tempo, eu não consigo falar tudo, mas o fundamental seria isso: procurar valores, procurar objetivos importantes enquanto estamos em casa e lidar da melhor maneira possível, aceitando essa realidade. Maravilha, doutora Denise. Infelizmente, nosso tempo acabou, o programa chegou aqui ao final, então eu já quero te agradecer, até aproveitar e trazer uma mensagem aqui que é da Anitta Naki. Olá, resido no Japão, obtive uma resposta agora. Ou seja, quando estamos prontas, vem a resposta. Gratidão, doutora Odenise e Júlio. Doutora Odenise, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Um grande abraço. Júlio. Um grande abraço, fique com Deus. Até mais. Agradecendo também toda a nossa equipe técnica, Jefferson Silva, Marcos Magrini, e na telefonia, Margarete Parpinelli, que proporcionaram que esse programa chegasse até você. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Semana que vem tem mais Jesus e o Logos aqui, ao vivo, para você. Grande abraço e até lá. Você acompanhou Jesus e o Logos.